Beleza, meus amigos? Bem, sou o Ricardo Príncipe de Manto. Estou mostrando aqui para vocês um acumulador, né, a popular bateria. Eu tirei ela do meu sistema fotovoltaico porque ela apresentou um problema e eu abri ela porque ela é selada, né? Aí fiz uns testes aqui e tal e ela deu game over, quer dizer, ela não presta mais. Então eu vou falar umas coisas bem simples aqui sobre acumuladores, tá? Que vocês entendam. Esse caso aqui é um acumulador, ele é um chumbo ácido, né? Ele tem 6 células, né? Estão aqui. O comum que você use esse tipo de acumulador aqui quando ele está carregado aqui de 13.8, 13.7 volts, tá? Então, pequenas coisas que praticamente ninguém fala, tá? Quando ela está no gerador, por exemplo, no alternador, o alternador ele está lá gerando energia elétrica, é uma corrente alternada, por isso que ele chama alternador, senão ele chama, se fosse corrente contínua, chamaria dínamo. E essa corrente alternada ela é retificada para contínua, porque bateria desse tipo aqui só carrega nesse tipo de corrente, tá? Que é corrente contínua. E existe o controlador, falando como se fosse automóvel, tá? E esse controlador, ele controla a tensão aqui para carga, tudo direitinho. E entre o gerador e a energia que chega nesse controlador, ele carrega aos poucos e dá mais ou menos de 15 a 20% da energia gerada, ela é carregada aqui, tá? O resto ela é dissipada, ela se perde principalmente por calor, tá? Por quê? Porque se fosse carregado uma vez só, simplesmente fritaria o acumulador. Falando também na energia fotovoltaica, da energia que bate lá na placa e depois vai para o controlador de carga, essas coisas assim, de 15 a 20% também, quando é bateria do tipo chumbo ácido, tá? Existe aquelas baterias que são estacionárias lá que custam bem mais caro, tá? Não vou falar aqui sobre tecnologia, etc e tal. E também fica nisso daí, de 15 a 20%, tem algumas que são mais smarts, né? São mais inteligentes, aí chega um pouco mais. E aqueles outros tipos de acumulador do tipo chumbo lítio, né? Que existe também de chumbo lítio, tá? Que custa uma fortuna. Aqui no Brasil, então, dá para você comprar lá praticamente um carro. Então, existem mais de chumbo lítio, mais para gadgets, né? Mais para, por exemplo, smartphone, para notebook, essas coisas, tá? Aquilo ali é um pouco diferente, tá? Aquilo ali também carrega de 15 a 20, só que aquilo ali tem uma grande vantagem sobre o chumbo ácido, tá? Se uma bateria ela perder mais ou menos abaixo de 70% da carga dela, a vida útil disso daqui vai ser bem curta mesmo. Então o que você aproveita mesmo do acumulador da energia que tem aqui, tem aquela energia lá, o nominal lá, por exemplo, tá 70 amperes vezes 12 volts, né? Você então se fazer essa conta aqui, você vai ter lá a potência em watts. Escreve watts, mas a potência se fala watts, tá? De James Watt, o rapaz lá da máquina a vapor, tá? Então, o que se usa mesmo de prática numa bateria é 30% do valor nominal dela, tá? Tá, então é aquela coisa. E outra coisa interessante sobre a bateria, por exemplo, a bateria automotiva. Qual que é a principal função disso aqui? Dar partida no carro. Vai lá, puf, dá a partida. Tanto é que todos aqueles equipamentos que você tem dentro do carro, que seja lá um sistema de vídeo, de som, essas coisas, grande parte, quando as pessoas têm isso daí, ele é um sistema dedicado, tá? Ele é um sistema que a pessoa tem as baterias só para aquele sistema lá. Às vezes tem, sem ser o dedicado, lá, ou em conjunto com a própria bateria automotiva da partida, né? O que acontece? A principal função é essa, dar a partida no carro. E o que acontece? Quando você tem esses dispositivos que eu falo de som, vídeo, etc. O que acontece? Quando o alternador está girando lá, então como essa parte dessa energia de 15 a 20% que sai do alternador é carregada de fato na bateria, o resto é a sobra. Então aquilo lá você pode de repente estar dirigindo o carro, ouvindo um som, assistindo alguma coisa só se fosse passageiro, né? Que não é meio contradicente você estar dirigindo e assistindo alguma coisa que não pode, né? Dá até multa, né? Então
são pequenas coisas sobre os acumuladores que poucas pessoas falam, tá? Eu vou postar esse vídeo aqui no YouTube de uma forma só, e no qual eu vou postar ele em duas partes, que no qual eu só consigo postar vídeos de 4 minutos. Então são pequenas coisas que você praticamente vê pouco as pessoas falarem, tá? Isso daqui é algo bem antigo, né? Os acumuladores do tipo chumbo ácido existem do século XIX para o século XX. Inclusive antes existiam caminhões movidos a energia elétrica que vinha de acumuladores, tá? Aí tá aí um pouco de desuso, principalmente pelo uso de combustíveis fósseis do tipo o diesel, a gasolina, né? Que ele tem uma eficiência de potência quando sai do motor, a explosão bem alta, né? Isso daqui tem uma eficiência grande, mas é bem mais pesado, então você tem aquele peso morto grande. Eu vou até explicar isso para vocês, que eu estudei um pouco de física, tá? Inclusive meu canal no YouTube tinha bastante coisa de física prática. Então o que acontece? A energia elétrica, quando ela é gerada e quando ela é transmitida lá para aqueles postes de alta tensão, tal, chega, distribui tudo, etc. Quando você usa ela na tomada de forma colocar lá, você aproveita grande parte daquela energia, tá? Grande parte daquela energia. No caso do acumulador também, você gasta bastante daquela energia lá de forma praticamente quase toda. Perde muito pouco, as perdas técnicas são baixas. Nos motores a explosão já é um pouco diferente, tá? Nos motores a explosão, grande parte daquela energia que é gerada no motor a explosão, ela se perde mesmo, principalmente por forma de calor também, tá? O calor lá, você pode ver até um motor a gasolina, que ele perde bastante. O motor a diesel, ele é bem mais eficiente, tá? Mas também existem perdas bastante. Então, os motores elétricos, eles são motores que eles têm boa potência, né? Só que infelizmente acaba gerando o quê? Um peso morto grande, né? Você tem que carregar bastante acumulador, você tem que carregar bastante baterias. Estão surgindo aí baterias de terras raras, tá? Que são baterias, por exemplo, de íons de lítio, que são baterias que elas têm uma ciclagem maior, tá? Uma bateria de íons de lítio, ela tem a ciclagem que ele carrega, descarrega, ela é mais ou menos 3 vezes mais que chumbo ácido, tá? Mas também são pesadas. Então aí algumas coisas sobre os acumuladores, tá? Esse acumulador aqui ele vai servir para uma outra função dele, apesar de ele não tá segurando carga, mas ele pode ser usado em outro tipo de aplicação para mim, tá? Eu vou fechar aqui com uma placa de PVC e vou parafusar aqui direitinho, porque essa daqui é daquele tipo que ela é lacrada, tá? As baterias antigas, elas não eram lacradas, inclusive existiam aqui nos vasos pequenas tampinhas, né? Você poderia fazer a manutenção de uma bateria costumava ser a cada 2 anos, você trocava lá o ácido sulfúrico, dava uma limpeza às vezes com bicarbonato de sódio, e ela tava lá durando, né? Inclusive tem muitos lugares aí no Brasil que você vê borracharias e autos elétricos que tem baterias ali antiquíssimas. Por quê? Porque a pessoa que tem ela faz sempre a manutenção, né? Aí pelas modernidades, né, fizeram ela lacrada, né? Mas a famosa modernidade, você não poder mexer, né? Antes você podia mexer e fazer manutenção, agora não. Fora as outras que são de gel, assim, são, digamos, baterias para espaçonaves, tá bom? Então, muito obrigado, espero ter sido útil e valeu.